33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Amém? Aqui fala de palavra frívola, né? Palavra inútil, palavra contrária, palavra destruidora, e fala da árvore boa. Da árvore boa, ela dá bom fruto e não mau fruto. Então, o homem, na palavra de Deus, é também comparado a uma árvore. Então, que essa árvore seja boa. Agora, para que a árvore seja boa, o fruto dela será bom. Agora, a palavra fala do coração, que Deus não olha a aparência do homem, mas o coração. Foi isso que ele falou com Samuel. Samuel olhou Eliabe, que estava à porta quando ele foi ungir Davi, e creu ali que Deus iria ungir Eliabe, porque ele se portava como um rei, falava como um rei. Falei, certamente os meus olhos contemplam o futuro rei de Israel. E Samuel tinha uma vida consagrada a Deus, já era de idade, e Deus falou com ele, falou: olha, esse aí eu rejeitei, porque eu não vejo a aparência do homem, mas o coração. Então, a atenção de Deus está para o coração. O coração é o interior do homem. Então, nós podemos ter palavras na nossa boca, mas estas palavras que estão na nossa boca, elas têm que coincidir com a nossa linguagem interior, a linguagem do coração. Porque se você falar com a sua boca, você pode esconder a verdadeira palavra do seu coração. Quando muitos cumprimentam os outros, alegrando, né, fazendo reverências, falando coisas boas, mas tem uma voz interior que muitas vezes fala o contrário. Então, a boa árvore, o fruto tem que ser bom. Da fonte boa deve jorrar água boa. Então, sejamos árvores boas e uma fonte boa. Mas para que isso seja efetivo, a linguagem interior, a linguagem do coração, ela tem que ser coincidente com a linguagem da nossa boca. O nosso interior, ele tem que ser um reflexo, né? Um reflexo, né? Quer dizer, o exterior nosso tem que ser um reflexo do nosso interior. Muitas vezes abençoamos com a boca, mas maldizemos com o coração. E fala as Escrituras que o vosso amor não seja só de boca. E quando Jesus ele passa pela figueira e procura frutos nela, ele não acha frutos, e ele amaldiçoa aquela figueira, e ele diz:
nunca mais ninguém coma fruto de ti. E os discípulos passando por ali falaram assim: olha, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou. Ela secou. Então, Jesus falou: olha, se a fé de vocês for do tamanho do grão de mostarda, e vocês disserem, né, a esta moreira, sai daqui, arranca-te daqui, planta-te no mar, e não duvidar no seu coração. Muitas vezes nós falamos com a boca, oramos com a boca, mas não oramos com o coração. A linguagem da nossa boca, ela não é equivalente ou idêntica à palavra do nosso coração. Então, essa palavra é o que manda, o que vai se tornar efetivo, né, no mundo físico, é a palavra que sai do coração, né, e ela é coincidente com o que sai da boca. Tem que haver uma correspondência. Porque muitas vezes a pessoa fala alguma coisa, mas o seu interior está falando outra coisa. Aí passa a ser aparência, e Deus não olha essa aparência, Deus olha o interior. Por isso que ele fala aqui, né, que nós devemos ser árvores boas para dar frutos bons, e não árvore má para dar fruto mau. Ele fala raça de víboras, então ele censura. Aqui repreende, né? Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Então o nosso interior tem que ser bom, para ter uma linguagem boa, uma linguagem de amor, uma linguagem de instrução, uma linguagem de certeza de que a palavra de Deus é inerrante, a palavra de Deus não falha. Uma linguagem interior que realmente crê que é como Deus fala que é. Então, tem que haver essa harmonia. Porque, olha bem, os filhos de Zefa, ao expulsar demônio, falaram assim: eu te repreendo, né? Em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Ele falou assim: eu sei quem é Paulo, eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês, quem vocês são? Porque eles usaram a palavra somente da boca, mas no coração eles não tinham comunhão com Jesus, eles não tinham a certeza da palavra de Deus, eles não tinham no coração a semente divina. Então eles falaram de boca, e os demônios se lançaram sobre eles, e eles tiveram que sair correndo, e eles foram, as roupas deles foram rasgadas, e eles teve que sair correndo. Então isso acontece. Mas por que a gente fala, né? Porque muitos dizem assim: porque eu falo e as coisas não acontecem? Se a palavra diz que se eu falar, as coisas vão acontecer. Se eu falar como a linguagem de Deus, ou conforme Deus, as coisas vão acontecer. Mas isso não acontece se a linguagem interior não for correspondente ao que eu falo, ao que você fala. É isso que ele disse, né? Que coisas boas, né? Como podeis falar coisas boas sendo maus? Você fala que ama, mas o seu coração ama, não é? Então, você fala que quer algo, mas no seu coração você está rejeitando, você fala que está abençoando, mas no seu coração está amaldiçoando, fala de boca que tem misericórdia, mas no coração não tem misericórdia. A boca parece boa, mas o coração é mau. É isso que ele está falando. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Então, o que manda é como o nosso coração como o nosso coração se apresenta diante de Deus. É um coração que quer prosperar, que quer abençoar, que quer edificar,
que usa da autoridade de Deus? Ou eu falo de autoridade de Deus, mas o meu coração é um coração que cultiva o medo, a dúvida, a incredulidade? Então foi isso que Jesus falou, se você disser e não duvidar no seu coração, olha bem, então há uma linguagem interior, há a linguagem do coração que vai influenciar o que diz a nossa boca, porque muitos, ele diz aqui, mas o homem do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos, porém, que de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Palavra frívola, palavra inútil, palavra destruidora, palavra contrária ao que diz a linguagem interior. Nós não podemos ter duplicidade, porque nós temos uma linguagem interior. Você tem uma linguagem interior, e você fala, eu sou próspero, eu sou abençoado, mas aquela linguagem interior falar o contrário, vai ser uma palavra frívola, vai ser uma palavra inútil, ela não vai se realizar. Então, Jesus fala sobre a intenção. Essa intenção, ela procede do coração, ela procede da linguagem que sai do nosso coração. Eu amo a Deus, mas o coração está falando diferente. Eu amo a mim mesmo, a mim mesmo. Que quer dizer, aí vive de aparências, não tem coerência, não tem harmonia entre o que diz o coração e o que diz a boca. E ele diz aqui, que porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, o nosso pedido a Deus é que as palavras da nossa boca, sejam coincidentes com a linguagem interior. E essa linguagem interior, Jesus, ele fala, que se olhar com a intenção impura, uma mulher e desejá-la no coração, já adulterou com ela. Olha bem, então a intenção é aquilo que é velado, aquilo que só você conhece, que só nós conhecemos e Deus. Tem que haver uma coerência, porque muitos a fé não funciona, a autoridade não funciona. Quando a pessoa fala, vamos usar um exemplo, expulsando um demônio, e o demônio reluta, o demônio obedece. Mas por que o outro fala e os demônios obedecem? Porque ficaram maravilhados os discípulos quando ele falou assim, pelo seu nome até os demônios nos submetem. Por que isso acontecia? Porque a voz, a linguagem interior deles estava apoiada sobre uma rocha que lhes dava fé de que a palavra que eles falavam com a boca era acompanhada da certeza do coração, porque o coração estava apoiado na autoridade daquele que lhes enviou. Então não havia algo vacilante, não havia palavras fictícias, palavras frívolas, mas a palavra que era recheada de autoridade e certeza absoluta. Quando Jesus repreende o vento e o mar, eles falam, mas quem é este que até ao vento e o mar ordena e eles lhe obedecem? Meu Deus, que negócio é esse? Porque dentro do coração dele havia harmonia entre o que da voz interior, da voz do coração
e da voz da sua boca, porque o coração do sábio instruirá a sua boca e acrescentará graça aos seus lábios. Então, que o nosso coração, acrescente graça aos nossos lábios, acrescente, instrua os nossos lábios e acrescente graça à nossa boca. Então, pelas palavras que nós falamos, porque pelas tuas palavras serás justificado. Mas essa palavra, ela tem que haver coerência com o interior, porque com a voz interior. Vocês já repararam que todos nós temos uma voz interior? Uma voz que ela não se apresenta muitas vezes, ela é oculta. É aquela voz que ela instrui a verdade do aquilo que nós vivemos, que nós sentimos, que nós sabemos e que nós trabalhamos sobre ela. Muitos falam de boca, mas o coração fala o contrário do que a boca fala. Então, que os nossos corações sejam sábios, para que o nosso coração seja instruído e seja acrescentada a graça aos nossos lábios. O coração do sábio instruirá a sua boca e acrescentará graça aos seus lábios. Então tem o que aparenta ser e aquilo que realmente é, e será realmente o que for quando tiver coerência do que falamos, do que sabemos e do que cremos. Aí a nossa boca vai falar e as coisas vão acontecer. Então, sejamos árvores boas, não sejamos, porque Jesus fala de hipócritas, fala hipócritas e fariseus, vocês limpam o exterior do copo, mas o interior está sujo. Vocês ornam os túmulos, mas por dentro tem mau cheiro. Vocês matam os profetas e vocês ornam os seus túmulos. Quer dizer, entre a ação, a linguagem exterior e a linguagem interior, não há uma harmonia, não há uma coincidência. E Jesus fala da intenção do coração, e pecamos mais pela intenção do coração, porque Deus vê a intenção do coração. Foi o que falou para Samuel. Samuel, um homem experimentado com Deus, um profeta, sacerdote, juiz, ele tinha todas as patentes, as credenciais para ter o relacionamento com Deus, além de ter uma vivência já com Deus, e ele é traído pelo aquilo que ele está vendo, Então, a palavra de hoje para nós é que as nossas palavras sejam realmente coincidentes com a nossa voz do coração. Aí sim, eu falo, eu oro. Muitos falam assim, eu oro, mas você está crendo no coração? A linguagem do seu coração é conforme as palavras que você fala? O que muitas vezes acontece, dando um exemplo, a mulher ora para o filho que está perdido nas drogas. Ele fala, meu filho é homem de Deus, o Senhor o resgata, eu o abençoo, e ela vai falando ali na oração. Mas a hora que ela fica 2 horas ali orando, mas quando ela sai da oração, vem alguém e pergunta, e o seu filho? A boca dela vai dizer o que está no coração. Aquele lá não tem jeito, aquele lá já está perdido. Então o que é? 2 horas de oração, em 1 segundo, ela arrancou todas as sementes que ela plantou.
Então, quando orarmos, nossa boca deve sustentar, porque aquilo que nós falamos, nós queremos falar de acordo com Deus, orar de acordo com a palavra de Deus, falar conforme Deus. Mas, então, aí vai tendo comunhão com Deus, estamos adorando a Deus, eu sou pessoa de oração, mas isto tem que ser sustentado por um coração que realmente fala o que a boca está falando, que crê no que a boca está falando de acordo com Deus. Então, aí está o crer, né? É o crer, aí que está o crer. O crer, ele é recheado, né? Ele é o combustível da nossa voz interior, da voz do coração. Então, que o nosso coração venha proferir coisas boas, edificantes e exercer a autoridade de fé, e que venha instruir a nossa boca, não tenha nos nossos lábios palavras frívolas, e que isso venha fazer toda a diferença na nossa vida, e que as intenções do coração sejam conforme a palavra de Deus, e aquilo que não for, você vai rejeitando, você vai colocando fora, vai repreendendo, e há uma voz que fala aos ouvidos também. Ela é exterior, mas ela parece ser a voz interior. Isso pode ser ação de demônios que falam aos ouvidos. Ah, não, mas meu ouvido é só para Deus. Não, o ouvido ouve tudo, meu irmão. Só que você tem que discernir a voz. E quando os demônios falam ao ouvido, a pessoa acha que é a voz interior dela, que é a voz do coração dela, mas muitas vezes não é. Então, aí ela vem para instruir o pensamento de uma forma destrutiva. Então nós devemos o quê? Trazer o nosso pensamento cativo à obediência de Deus. Pensar só aquilo que Deus quer que a gente pense. Está lá em Filipenses capítulo 4, verso 18, né? Que diz o seguinte: tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, tudo que é real, se alguma virtude há, se algum louvor há, e se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, palavras que não se harmonizam com a palavra de Deus, pensamentos que não se harmonizam com a palavra de Deus, ele precisa ser cortado, ele precisa ser repelido. Isso somente através de oração, através de educar a si mesmo, a sua alma, o seu espírito, a trazer todo o seu pensamento cativo à obediência de Deus. E quando não está cativo, vem os medos, vem as angústias, vem as aflições. Ele está declarando vitória com a boca, mas a voz interior é uma voz que cultiva medo, que cultiva dúvida, que cultiva incredulidade. Mas é em nome de Jesus que o seu coração seja sábio de coração, e que venha instruir as suas bocas. E para ser sábio de coração, há de estar cheio do Espírito Santo, porque é Ele que nos instrui, é Ele que nos ensina. E para estar cheio do Espírito Santo, nós devemos meditar de dia e de noite na palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai educando a nossa voz interior e educando o que profere os nossos lábios. Então, como Deus via o coração, ele viu o coração de Davi, aquele que tinha no coração as palavras que iam instruir a sua boca e iam levar a uma atitude de realizar coisas que um exército inteiro não podia realizar. Então, quando Davi
com o coração dele está cheio da certeza de Deus, né? Quando eles falam assim, olha, quem é este incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Enquanto os outros estavam tremendo de medo, Davi tinha no coração, olha, nós temos um Deus, e é um Deus vivo. Agora, como um homem desse vem falar contra o exército do Deus vivo? Aí os irmãos de Davi, Davi, você é presunçoso, você veio aqui para fazer pouco caso de nós. Não, eu vou lá, Davi, olha o tamanho Então eles estavam vendo as coisas, eles estavam vendo o exterior, mas o interior de Davi, ele fala assim, hoje mesmo, né? Hoje mesmo eu vou cortar a sua cabeça e lançar as suas carnes, as bestas feras do campo, e eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. É assim que nós andamos, é a voz interior do coração de Davi que levou a boca dele a falar, e havia coerência nisso, e havia vitória, e houve vitória sobre algo que o exército inteiro não podia obter. Mas o coração, a voz do coração instruiu os lábios e levou a uma ação que levou a uma vitória sem precedente, e Davi foi promovido. Seja você promovido em nome de Jesus. Tenha um coração segundo o coração de Deus. Tenhamos nós um coração segundo o coração de Deus. Que a voz interior seja coincidente com o que falamos, os nossos lábios, em nome de Jesus. Seja livre, haja paz, haja alegria, haja triunfo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.